Olá, queridas irmãs, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. É com alegria que eu estou aqui com você, começando esse novo quadro aqui da Igreja Presbiteriana das Graças em Petrolina. Se você é da nossa igreja, se você está participando conosco no culto e está aqui conosco essa noite, seja muito bem-vinda. Se você é de outra igreja ou é da nossa igreja em Recife, seja muito bem-vinda também. Essa noite é uma noite especial, porque é uma noite que começa uma grande jornada na nossa vida. A gente vai começar a ler juntas e isso é maravilhoso, porque é na leitura que a gente vai conhecer o Senhor, que a gente vai se aprofundar na sua palavra, que a gente vai entender mais a Bíblia, a gente vai buscar bons livros para a gente estar estudando juntas, tá bom? E eu quero começar essa live aqui com você, explicando como é que vai funcionar esse nosso momento aqui, tá bom? Então, se prepara, presta atenção, que a gente vai explicar bem direitinho como é que vai funcionar. Toda terça-feira eu vou estar aqui às 21 horas com vocês, fazendo a leitura compartilhada. O que é uma leitura compartilhada? Uma leitura compartilhada é exatamente uma leitura. Eu vou ler os parágrafos dos livros e vou comentar com vocês, né? Para isso, eu vou escolher livros mais curtos, livros mais simples, para que a gente não se delongue muito aqui nas lives. Por quê? Porque elas vão durar 30 minutos, tá bom? Depois que essa live sair do ar, ela vai ficar durante uma semana registrada aqui para você rever, ou caso você não tenha conseguido assistir ao vivo, você assistir, você compartilhar com outras pessoas, e na semana seguinte ela vai sair do ar e a gente vai fazer a próxima live. Mas ela vai sair do ar, mas ela não vai morrer, ela vai continuar lá no YouTube da igreja. A gente vai subir o vídeo lá no YouTube da igreja, a gente vai fazer uma playlist com todos os livros lá, tá certo? Então, é assim que a gente vai funcionar. Esse primeiro livro, eu acredito que muitos de vocês não conseguiram adquirir, então não tem problema, é um livro simples, a gente vai ler junto aqui, tá certo? Os próximos livros eu anuncio com antecedência para você ter tempo de comprar, tempo de ler junto, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar alguma coisa, eu não vou conseguir olhar o chat, tá certo? Senão eu vou me perder aqui. Então, vocês podem compartilhar aí entre vocês, podem escrever o que vocês quiserem, mas o momento em que eu vou conversar com você vai ser no cafezinho da igreja, tá bom? Vai ser ali na cantina, vai ser depois do culto, vai ser na hora que a gente estiver em comunhão juntas, a gente vai poder compartilhar mais sobre aquilo que Deus tem falado em nossas vidas, em cada livro desse. Se você também quer compartilhar esse material com alguém que não conhece Jesus, que quer entender um pouco sobre quem é Jesus, é uma boa oportunidade, porque esse livro que a gente vai ler vai explicar quem é Jesus de fato, né? Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui, além de explicar como a gente vai funcionar, né, que eu acabei de explicar, eu quero mostrar para vocês o propósito. Né? Tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito. Então, eu preciso mostrar para vocês qual é o propósito da gente ler. Qual é o propósito da gente se deleitar numa boa leitura cristã? Qual é o propósito da gente se esforçar para ler? Né? Então, entendam, nosso Deus é o Verbo que se fez carne. Nosso Deus é a palavra que encarnou. Então veja o quanto é importante a palavra em nossa vida, o quanto é importante a gente ser versado na leitura, o quanto é importante a gente entender aquilo que a gente lê. Então, a leitura bíblica, ela é importante. A leitura de bons livros é importante. A leitura dos livros que vamos fazer aqui, eles são livros para complementar nossa leitura bíblica. Não são livros para substituir a nossa leitura bíblica. A leitura bíblica está sempre em primeiro lugar na vida do crente. O crente precisa ler. O crente precisa ser o povo que lê. O crente é o povo da palavra. Então, mulheres, segura o cinto aí, porque a gente vai ler muito, tá certo? Preste atenção. Eu sei que para as mulheres é difícil.
É muito difícil tomar tempo para leitura, separar um tempo para leitura, porque a nossa casa é um serviço eterno, todas nós sabemos. Se a gente sentar no sofá e começa a pegar um livro, a gente acha que está perdendo tempo, porque tem o prato para lavar, porque tem a roupa para dobrar, porque tem a comida para fazer. Então, trabalho não falta nunca. Então, a gente precisa dar prioridade àquilo que é importante. A gente precisa saber priorizar, remir o tempo, porque os dias são maus, é o que a Bíblia diz. Então eu vou dar uma dica para você. Eu vou dar uma dica para você que não é acostumado a ler. Uma dica para você que não tem muito tempo de repente, né? Ou não sabe por onde começar. Então, tem uma coisinha pequenininha que tem até no seu celular, que vai ser o seu melhor amigo nessa jornada, tá certo? E se chama cronômetro. Sabe aquela ideia de, eu tô perdendo tempo aqui parada lendo? Pronto. Então, você vai determinar o tempo. Você vai pegar 10 a 15 minutos no seu dia, não é muita coisa. Você vai cronometrar e você vai ler. Eu tenho certeza que depois de uma semana você vai ter lido muita coisa. E eu também tenho certeza que quando o cronômetro apitar, você não vai querer parar de ler. Então, segura essa dica aí, porque ela é muito importante para que você crie o hábito da leitura, certo? Mais uma vez, gostaria de reiterar, leitura bíblica é em primeiro lugar. Os livros que a gente vai ler aqui não substituem a leitura bíblica e eu não quero que isso aconteça. Se você não tem tempo de ler o que a gente vai ler aqui, não leia. Leia a Bíblia, tá certo? Todo dia o pastor tá lá, 6:30 da manhã, no devocional. Você pode entrar no site da igreja, baixar o conteúdo do devocional. Você vai ter todos os textos que são lidos diariamente, tá certo? Então, aquilo ali é primordial. Isso aqui é um auxílio. Isso aqui vai ser um auxílio para a nossa leitura bíblica. Vai ser um momento em que a gente vai poder abrir um pouco mais a visão sobre, inclusive, os textos que a gente lê na Bíblia, tá certo? Então, vamos começar? A gente vai começar orando, tá certo? Eu já comecei falando, mas vamos começar orando. E depois a gente entra no livro, tá bom? Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido bom em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel e a gente te louva por isso, Senhor. Que a leitura desse livro possa edificar as nossas vidas, que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor e se maravilhar com a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Nós só temos 30 minutos. Vamos lá ver o que é que a gente consegue fazer aqui nesse tempo. Agora a gente tem 20, né? Então vamos lá. O livro começa com uma pergunta. E a pergunta é: como podemos estar certos a respeito de Jesus? O autor do livro, John Piper, ele começa com uma citação de C.S. Lewis, que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Diz assim: um homem que foi simplesmente um homem e disse as coisas que Jesus disse, não poderia ser considerado um grande mestre da moral. Ou ele foi um lunático, ou foi o diabo do inferno. Você pode considerá-lo tolo, pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio. Ou prostrar-se a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não podemos vir com essa ideia tola e complacente de que ele foi um eminente mestre humano. Ele não deixou brecha para isso. Ele não teve essa intenção. Fecha aqui a citação de C.S. Lewis. Então, aqui a gente vê que ele começa dizendo assim: olha, o mundo, ele fala muito sobre Jesus. E cada um tem uma ideia sobre Jesus, né? E essa ideia de que Jesus foi um bom mestre, né? De que ele foi apenas um bom mestre é muito disseminada. Mas, o que é que ele diz aqui? Que Jesus não deixou brecha para isso. Jesus não deixou brecha para que ele fosse apenas um bom mestre. Então o livro, ele começa assim. Aqui já é a fala do John Piper, tá? Em outras palavras, Jesus jamais será domesticado.
mas as pessoas ainda tentam domesticá-lo. Parece haver algo nesse homem que se adapta a cada pessoa. Então, nós escolhemos uma de suas características que seja capaz de mostrar que ele está ao nosso lado. Todo mundo sabe que é muito bom ter a companhia de Jesus, mas não a companhia do Jesus original, não domesticado, não adaptado. Apenas o Jesus revisado, que se encaixa em nossa religião, plataforma política ou estilo de vida. Então, gente, basicamente o que é que ele está dizendo aqui? Todo mundo tem uma ideia sobre Jesus, né? E Jesus se encaixa na vida de todo mundo. Já percebeu que ninguém fala mal de Jesus? Né? Todo mundo acha Jesus maravilhoso, né? Jesus um bom mestre, ou Jesus é aquele que me socorre no momento da angústia, né? Então, Jesus é aquele que eu oro e traz o meu marido de volta. Jesus é aquele que eu oro e ele dá a provisão para minha casa, né? Jesus é aquele que eu oro e eu consigo aquele emprego, né? Então, Jesus, ele parece que está tapando as brechas da nossa vida. Parece que ele está o tempo todo se moldando a nossa história e ele acaba sendo só um coadjuvante, né? E ele deixa de ser Senhor, né? Você sabe que quando a gente confessa Jesus com a nossa boca, a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. E a gente esquece isso, né? A gente só pensa em Jesus como o Salvador. Então, ele é aquele que me salva, né? Que me salva das minhas angústias, que me salva dos meus medos, que me salva do dia mal, que me salva de tudo que eu estou precisando. Mas quando eu estou lá afundando, e Jesus é aquela boia que me salva, quando eu chego em terra firme, quando eu chego na praia, o que é que acontece? Jesus não é Senhor. Aquele que me salvou não é o meu Senhor. Então, como pode? Ele é o meu Salvador, mas ele não é o meu Senhor? Como pode Jesus ser o meu Salvador e não ser o meu Senhor? Como pode, depois que eu sou salva do naufrágio, eu não render a minha vida aos pés daquele que me salvou? Você acha isso estranho? Não é. Muita gente vive assim. E muitas mulheres vivem assim também. Elas querem que Jesus resolva os problemas da família delas. Quer que resolva o problema do marido, o problema dos filhos, o problema financeiro. Todos os problemas. Depois que está tudo resolvido, quem é Jesus para ela? Já está tudo resolvido, aquilo que eu queria já foi conquistado, não é? Então, o senhorio de Cristo é algo que a gente precisa ter na nossa mente quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Será que podemos conhecer Jesus como ele realmente foi e é? Como podemos conhecer uma pessoa que viveu na Terra 2000 anos atrás? Como podemos ter certeza de que a descrição bíblica a respeito de Jesus é verdadeira? Há dois caminhos para aqueles que buscam um solo firme sobre os pés da fé. Um é o caminho da pesquisa histórica e meticulosa para comprovar a autenticidade dos registros históricos. E o outro caminho é o caminho que esse livro vai seguir. É o caminho que o John Piper está seguindo. Que ele começa com uma convicção de que a verdade divina pode ser automaticamente legitimada. Em palavras mais simples, o caminho comum para conhecermos o verdadeiro Jesus é este. Jesus conforme é revelado na Bíblia. Existe uma percepção direta de que a pessoa de Jesus é verdadeira e que sua glória é a glória de Deus. Então, a gente pode buscar nos registros históricos, né, a veracidade da vinda de Jesus ao mundo, pode, né? Mas não é esse caminho que a gente vai trilhar aqui, tá certo? O caminho que a gente vai trilhar aqui é Deus, na sua palavra, revela ao nosso coração quem ele é. É através do Espírito que a gente conhece Jesus.
É através da Bíblia que a gente conhece Jesus. Então, não adianta você ser um estudioso, um historiador, você ser um bom mestre, mas se você não tem Bíblia, você não conhece o verdadeiro Jesus. Tá certo? O apóstolo Paulo descreveu o caminho para conhecermos a Jesus em 2 Coríntios 4, de 4 a 6, quando ele diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, observe que Paulo fala da iluminação de Deus em nossos corações para compreendermos o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a gente conhece a Deus porque o próprio Deus revela para a gente. A gente sabe quem é Jesus porque o Pai revela para a gente quem é Jesus. Então, existe uma iluminação do alto para que a gente entenda quem é Jesus. Se você quer conhecer a Jesus de verdade, peça ao Senhor. Clame ao Senhor que mostre a você quem é Jesus. Porque esse entendimento da pessoa de Cristo vem do alto. Tá certo? E o livro continua. Você pode observar que existem duas coisas que tornam esse caminho possível, né? O caminho do entendimento de quem é Jesus. Uma é a realidade da glória de Jesus Cristo brilhando em sua descrição bíblica. A outra é a obra de Deus para fazer os corações cegos enxergarem sua glória. Então, isso é muito diferente de apenas a gente dizer que a Bíblia é verdadeira. A gente tem a glória de Deus brilhando e a gente tem Deus fazendo a sua obra em nossos corações, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso compartilhar com vocês. Deus nos capacitando para enxergar o que existe realmente na Bíblia. O próprio Jesus e sua representação pictórica divinamente inspirada na Bíblia tem autoridade final. O efeito prático desse caminho é esse. Eu não lhe peço que ore por uma revelação. Eu não peço a você que ore para que um anjo apareça para você e diga para você quem é Deus. Não. Eu peço a você que ore para que, enquanto você lê a Bíblia, Deus abra os seus olhos e lhe dê discernimento espiritual. Tudo está revelado nas Escrituras, né? E a esperança que o John Piper tem, né, ao escrever esse livro, e a minha esperança também, é que ao final da leitura desse livro, você passe a ler mais a Bíblia, certo? E ele termina esse prefácio dizendo assim: quando vemos Jesus como ele realmente é, temos condição de prová-lo, isto é, de nos regozijarmos nele, da mesma maneira que nos alegramos quando vemos algo verdadeiro, lindo e prazeroso. Este é o meu objetivo, porque duas coisas decorrem dessa experiência com Jesus Cristo. Ele é honrado e nós temos liberdade para percorrer alegremente o estreito caminho do amor. Cristo é plenamente glorificado em nós quando nos regozijamos nele. E quando nos regozijamos nele, somos crucificados para o mundo. Nada é mais importante na vida que ver Jesus como ele realmente é e, acima de tudo, provar o que vemos. Então, aqui a gente finaliza a introdução do nosso livro, certo? Vocês viram aí que a gente não vai se delongar muito, vai ser algo bem objetivo, certo? E esse livro ele vai trazer para a gente, a partir dos capítulos seguintes, uma visão celestial de Jesus, né? Então eu vou dar um spoiler aqui para vocês do que a gente vai ver, tá certo? Então a gente vai
no primeiro capítulo, ele diz assim: vendo e provando a glória de Deus, o objetivo supremo de Jesus Cristo. No capítulo seguinte, Jesus é a glória de Deus, a divindade de Jesus. Capítulo 3, o leão e o cordeiro, a excelência de Jesus Cristo. Capítulo 4, a alegria indestrutível, a alegria de Jesus Cristo. Capítulo 5, as ondas e os ventos ainda reconhecem a sua voz, o poder de Jesus Cristo. E eu vou parar aqui no 5, porque ainda tem muita coisa pela frente. É só um spoiler para você ver que a gente ainda tem muita coisa para conversar e para aprender com esse livro. Eu quero que vocês olhem para Jesus com um olhar diferente. Eu quero que vocês olhem para Jesus, primeiramente, como Senhor, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ele veio como homem, mas Ele é Deus, tá certo? Então, minhas irmãs, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar podendo compartilhar com vocês esse momento tão especial. Quem me conhece sabe que eu amo leitura, que eu gosto de me deleitar nos livros, né? E que compartilhar leitura é algo que me alegra muito. E eu quero pedir a você que ore por mim, ore pela nossa igreja. Se você não é daqui, se você é de Recife, se você está nos acompanhando de longe, ore pelas mulheres aqui da nossa igreja. E se você é da nossa igreja, quero conversar com você domingo, tá certo? Eu quero saber qual é a sua percepção de Jesus. Eu quero tomar um café com você e conversar sobre o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem despertado o nosso coração para te conhecer. Obrigada por cada mulher que está aqui essa noite, que tem o desejo de conhecer o Senhor como o verdadeiro Deus, como o verdadeiro Senhor sobre as suas vidas. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma noite de paz e tranquilidade e que o teu nome, Senhor, seja glorificado em tudo que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Até terça-feira. Deus abençoe você.